Esse aqui é o Teologia da NET, um quadro do nosso canal onde a gente vê vários vídeos cristãos ou teológicos ou vídeos que a gente pode comentar segundo as escrituras e a gente tem o objetivo de edificação, que vocês possam ser edificados com esse vídeo, onde nós podemos bater um papo muito bom, muito gostoso sobre teologia. Então, é um vídeo onde eu vou reagir a alguns vídeos e espero que você seja edificado através desse vídeo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da Palavra de Deus. Se você também gosta da Palavra de Deus, se você também gosta de conteúdos teológicos, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque assim você não perde mais nenhum vídeo aqui desse canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar comentando nesse vídeo e deixando o seu like, porque assim o YouTube recomenda para mais pessoas, entende que o meu conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Eu vejo que tem muitas pessoas assistindo os vídeos, muitas pessoas que estão acompanhando, mas infelizmente a gente não está tendo tantos likes. Então, se você puder me ajudar com o seu like, eu vou ficar muito grato. Bom, então vamos reagir a alguns vídeos aqui que a minha noiva separou. Alguns fui eu mesmo que separei, mas aqueles que eu separei, que eu já vi, eu falo para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu não gosto de ir pra igreja, porque na igreja tem muito hipócrita, muito mentiroso, muita gente falsa. Você fala, pô, mas é igual você falar que você não gosta de ir pra academia porque tem muito gordo, mas a pessoa tá na academia porque é gordo. O intuito dele é deixar de ser. Receba! Tem muita verdade, né, nisso aqui. Até eu fiz um vídeo falando um pouco sobre congregar, que congregar é um ensinamento deixado por Cristo e pelos apóstolos, que congregar, que se reunir como igreja é algo muito importante para nós, e esse vídeo é o vídeo anterior desse, você pode encontrar aí no meu canal, que se chama Distorcendo as Escrituras, onde eu faço um vídeo resposta ao canal Decifrando Escrituras do Thiago Lima, onde ele tem um canal que fala sobre o sistema religioso, mas ele propaga uma mensagem muito perigosa que congregar nos dias de hoje é muito difícil, então é melhor você ficar em casa, é melhor você não congregar, é melhor você não ser igreja, mas isso vai totalmente contra o ensino de Cristo e dos apóstolos. Então, a visão aqui que o Danilo Gentili ele traz sobre pessoas que não vão à igreja, e quando fala igreja a igreja local, né? Porque nós sabemos que a igreja não é um templo, a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo, mas muitas pessoas elas evitam estar nesse ambiente de ajuntamento, nesse ambiente de reunião, onde várias pessoas se reúnem como igreja para aprender mais da palavra de Deus, para adorar a Deus, para viver em amor, para que exista um ambiente de aprendizado, um ambiente de exortação, um ambiente muito importante, como nós sabemos, que é o ambiente de igreja, né? Mas muitas pessoas elas deixam de viver isso por causa que dizem que as pessoas são falhas, que as pessoas são hipócritas, porque as pessoas são ruins. Mas, como Danilo Gentili disse, o intuito da igreja é a edificação, o intuito da igreja é o crescimento. São pessoas pecadoras que estão ali e que estão querendo melhorar. Então, o ambiente de igreja é esse ambiente onde pessoas perceberam que elas não são tão boas, pessoas que perceberam que elas são ruins e que elas precisam de ajuda. E elas buscam essa ajuda em Deus. E nesse ambiente de igreja que Cristo nos deixou exatamente para que a gente possa ajudar um ao outro, para que a gente possa discipular uns aos outros, segundo aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então, você não ir na igreja porque na igreja existem erros e falhas é um argumento hipócrita. Eu tô cada vez mais crente, não muito religioso, mas cada vez mais crente. Eu
preciso acreditar que Deus existe, porque senão as paradas param de fazer sentido, cara. Justiça era uma característica que eu sempre... É isso, acho que a coisa mais linda que tem sobre Deus é que ele é justo, tá ligado? Mas não é. O que é? Não é. É que ele é misericordioso, cara. Ele é? A misericórdia é com certeza a característica mais incrível de Deus. Eu parei de pedir a Deus pra ele ser justo comigo. Agora eu só peço a ele pra ele ter misericórdia mesmo, porque eu não sei, cara. Mas, pô, o fato da gente poder estar aqui, poder brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente faz, cara, é misericórdia divina. Tá ligado? Porque, assim, você podia não ter nem essa oportunidade, pô. Você podia nem saber o que é viver o que você tá vivendo. A gente, às vezes, também foca tanto nos problemas que a gente não percebe que a gente tá vivendo o sonho que a gente sempre quis. E aí, pô, imaginar que, Deus foi justo e me trouxe até aqui. Não, Deus foi misericordioso e me trouxe até aqui. Mas e pra quem não chegou em nenhum lugar? Tá vivo, mané. Muito interessante esse vídeo, né? Acho que o nome dele é Igor, né? Eu não me lembro muito bem. Sei que ele é o apresentador do Flow Podcast. E até que eu sabia, ele era ateu, né? Ele não acreditava em Deus. E agora parece que ele, né, está acreditando em Deus, porque Deus faz sentido. É um vídeo muito interessante, porque ele fala ali sobre a misericórdia de Deus como sendo, né, a coisa mais incrível de Deus. Eu creio que Deus é incrível por completo. Eu acho que todos os atributos de Deus é incrível, mas a misericórdia, né, a bondade, o amor de Deus são atributos que agradam mais o ser humano, porque o ser humano precisa dessas coisas. O ser humano precisa de misericórdia, o ser humano precisa de bondade, o ser humano precisa do amor de Deus. Então, a gente poder ter o que a gente tem, a gente ter o ar para respirar, já é motivos para agradecer a Deus. Porque se Deus fosse exatamente justo conosco nesse exato momento, ele devia acabar com a nossa vida. Porque o que nós merecemos é condenação, o que nós merecemos é juízo. Então, ele é justo, mas ele é bondoso, ele é misericordioso, ele vai sim aplicar a sua justiça, o seu juízo, como nós sabemos, nas pessoas que não quiseram deixar de viver uma vida de pecado, que não quiseram deixar de viver uma vida na maldade, na crueldade, que é o pecado. Deus vai vir com o seu juízo sobre essas pessoas, mas ele nos deu uma oportunidade, ele nos salvou, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso lugar. E Cristo ressuscitou para um dia voltar para buscar essas pessoas que acreditam na obra de Cristo. Tem vontade, o cara que é bom, o cara que é santo, que é pastor, que é padre, o cara que é bom de coração. Mas ele tem autocontrole. E o que separa a gente dos animais é justamente autocontrole. Então, por que todo o pecado é literalmente a representação do que é gostoso? Porque tudo que é gostoso leva a gente pro buraco, cara. Tudo que é gostoso leva a gente pro buraco. E o autocontrole é uma libertação. É, na realidade, libertação. Quando você pode escolher o que faz ou não, eu quero comer esse lanche, eu vou comer. Eu quero comer esse lanche, mas não posso, não vou comer. Quando você tem essa liberdade, isso sim é liberdade. Tudo que é gostoso é pecado. Sabe por quê? Porque estamos, essa é o que a Bíblia está dizendo, estamos nessa vida para sofrer. O Felca cristão ataca mais uma vez, né? Muito interessante as palavras do Felca. Eu admiro muito como ele vê a vida. Acho muito interessante a linha de raciocínio dele. Muito legal ver como ele pensa. E o pecado, ele é a corrupção daquilo que é bom. Então, a gente perverte aquilo que é bom. E aquilo que foi feito para ser bom se torna maldade, se torna crueldade. Como eu disse, o pecado é maldade e crueldade. Então, quando o Felca fala que o pecado, todo pecado é gostoso, realmente é porque o pecado ele traz de uma certa forma uma satisfação passageira, né? Uma satisfação para a nossa carne. Mas por isso que nós precisamos buscar a coisa de Deus, porque enquanto a gente tenta preencher as coisas
Enquanto a gente tenta preencher o nosso vazio com essas coisas dessa terra, com o pecado, a gente vai atrair um abismo atrás de outro abismo, porque nada que essa terra tem para nos oferecer, nenhum prazer dessa terra consegue preencher o vazio que há dentro de nós, porque o vazio que há dentro de nós tem o tamanho de Deus, né? A nossa alma anseia por Deus, e o único que pode nos satisfazer por completo é Cristo, é Deus que pode nos satisfazer. Nós só encontramos significado para a nossa vida em Deus. Por isso que o pecado, ele nos engana, porque a gente acha que nós estamos bem, mas na verdade o pecado só está nos levando cada vez mais para um buraco sem fim. Então, muito legal o que o Felca disse aqui, né? Muito interessante o que ele disse mais uma vez, o Felca aí, sendo o Felca cristão e abrindo a mente dos jovens, dos adolescentes, e isso é muito importante. So I wasn't going to come up here, but I heard someone talking about how abortions are important because it takes babies out of the population. And I just wanted to say that by saying that, they are wanting to take out very important people. 4 years ago, I was raped by my father, and I chose not to have an abortion, and this is what came out of it. I'm very sorry that happened to you. That is, and it was a terrible thing that happened to you. What is your message to people that say babies conceived in rape are not human beings? They are absolutely human beings. They are made individually by God, and they can do some very important things. I believe that he'll grow up and he'll help people, and based on all of our experiences, we can try and keep them from doing the same thing that their parents did. Praise God. You turned something evil into something good. So God bless you, and thank you so much. É um assunto bem complexo, né? O aborto. E a gente vê várias pessoas com o seu discurso, né? Que o aborto é necessário porque pessoas que são abusadas, mulheres que são abusadas, ela vai ter um trauma muito grande psicológico, né? Se ela dá à luz a um filho que foi fruto de um abuso. E a gente vê aqui um outro lado, de uma mulher que foi abusada pelo seu próprio pai e que decidiu ter o seu filho e ama o seu filho e entende que o seu filho, mesmo que foi fruto de um abuso, ele não nasceu por acaso. E Deus tem um propósito na vida desse menino. Eu acho que se as pessoas tivessem esse entendimento, acho que as coisas começavam a ser um pouco mais fáceis. Mas, claramente, uma pessoa que foi abusada e que engravidou, ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de pessoas ao lado dela, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de família, ela precisa... e a igreja, ela pode fazer e ela deve fazer isso na vida de pessoas, de mulheres, de meninas que foram abusadas e que agora engravidaram. Não somente as que engravidaram, mas também as que foram abusadas. A igreja tem um papel muito grande na sociedade, mas infelizmente a gente não vê esse papel sendo suprido por muitas igrejas, né? E isso é muito triste, porque isso abre margem para que as pessoas venham com a sua ideologia, como as pessoas que defendem o aborto vêm com a sua ideologia para enfatizar que o aborto é necessário, que as mulheres precisam abortar porque elas que decidem se elas vão ter os filhos ou não. E quando você não tem esse ambiente de amparo, de ajuda, fica muito complicado a gente combater essas ideologias. Então a igreja, ela quer combater o aborto, mas ela também não quer trazer a solução para isso. E a igreja, ela precisa trazer essa solução, porque a igreja é representante de Cristo aqui nessa terra. Então nós precisamos entender isso. A gente quer combater o aborto, glória a Deus, eu também sou contra o aborto, mas nós precisamos dar uma solução para meninas, mulheres que foram abusadas e que agora estão grávidas.
A gente precisa dar uma solução, a gente precisa oferecer amparo para essas pessoas, para essas mulheres. Esse deve ser o papel da igreja. E infelizmente a igreja se preocupa demais em lutar com ideologias, mas na prática não vive Tiago 1,27, que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, das pessoas que necessitam mais, das pessoas que estão mais frágeis. Essa é a mensagem que nós, como igreja, a gente entenda. A gente tem um papel muito grande na sociedade. A gente representa Cristo. Então a gente tem que criticar aquilo que vai contra a palavra de Deus, mas a gente também precisa da solução, amparo, ajuda necessária quando for preciso e quando for necessário. Deixa eu falar um negócio que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não acredito que eu estou onde eu estou à toa. E eu acredito que eu não sou tão abençoada à toa. Eu tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, um trabalho que eu amo. Eu acredito na justiça de Deus e não sou abençoado à toa. Essa foi a frase que a maior influencer do Brasil disse em meio a uma CPI. Mas longe de querer falar sobre bets, jogos de azar e tudo mais, eu quero falar sobre achar que Deus te abençoa porque você tem coisas. O erro das pessoas que são crentes atualmente é achar que, por elas terem um negócio próspero, uma casa grande e garagem cheia de carros, elas são abençoadas por Deus. Quando, na verdade, os discípulos morreram em meio a situações adversas, um ficou isolado, o outro foi decapitado, e assim vocês sabem como foi. Se ter coisas na terra significa que Deus te abençoa, você pode ter certeza que esse Deus é Mamon. Se você parar para pensar, a garantia não é viver bem na terra, a garantia é sair dessa terra para viver bem no céu. Em Salmo 73, fala exatamente sobre a prosperidade dos ímpios. E diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mais pra frente, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. O fim dos ímpios é simplesmente não ter Deus. E no fim, no último versículo, ele diz: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Coloquei a minha confiança no Senhor para anunciar as suas obras. Então, se você espera que um dia você vai casar e isso é obrigatório para você entender que Deus te abençoa, ou você vai ter uma casa com muito dinheiro, vai ser milionário, não é isso que significa que Deus te abençoa. Deus te abençoa com a salvação, com a presença dele. O que vem depois é o excedente disso. Assim como a Bíblia diz que se a sua confiança está no dinheiro, você não serve a Deus, você serve a Mamon. E, infelizmente, muitas pessoas têm essa visão de que uma pessoa abençoada é uma pessoa bem financeiramente, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem um bom casamento, uma boa casa, um bom carro. Eu vejo essas coisas como bênçãos de Deus, exatamente pela compreensão do primeiro vídeo, do segundo vídeo que a gente viu ali do Igor, do Flow Podcast, quando ele fala que ele está onde ele está por causa da misericórdia de Deus. Então, sim, nesse sentido, são bênçãos de Deus, porque nós só podemos viver essas coisas aqui na Terra exatamente porque Deus é misericordioso e bondoso, mas atrelar as coisas da terra como se eu fosse um abençoado, como se Deus estivesse apoiando aquilo que eu estou fazendo, é totalmente ao contrário da mensagem do Evangelho. Os apóstolos morreram por causa de Cristo. Os apóstolos não tiveram uma vida bem financeiramente. Paulo vai dizer que eles sabem o que é ter falta das coisas, eles sabem o que é sentir fome. Né? A gente vai ver Paulo sendo preso, a gente vai ver vários cristãos durante a história e até nos dias de hoje morrendo por causa de Cristo, sofrendo perseguição. Então, se ser abençoado é ter coisas aqui na terra, então, infelizmente, essas pessoas que morrem por causa de Cristo, que vivem uma vida simples, miserável, porque está sendo perseguida, então essas pessoas não são abençoadas? Claro que são, porque o Evangelho não vai falar que pessoas são abençoadas pela sua classe social, pelo que ela tem, mas e sim pelo que ela é. Então, quando uma pessoa como a Virgínia que faz coisas horríveis, tem atitudes terríveis como divulgar casas de aposta, divulgar aplicativos de aposta,
e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, e essa pessoa atrelar o que ela tem hoje, o seu dinheiro, o seu carro, a tua mansão, porque Deus abençoou ela, infelizmente ela não entendeu o que é Deus. E como essa menina disse, o Deus dela é Mamon, não o Deus Todo-Poderoso, não o Deus dos deuses, não o Senhor dos senhores. Então, é muito cirúrgico o comentário dessa garota nesse vídeo, e ser abençoado por Deus não está ligado pelo que você tem, mas sim pelo que você é. Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas o grande objetivo do Evangelho não é que a sua vida seja mudada externamente. O objetivo do Evangelho é que você seja transformado por dentro, seja transformado de dentro para fora. Felca, perdi meu genro por causa de jogos de aposta. Ele tirou a própria vida. Só tem uma semana. Deixou uma filha de 2 anos. Sofremos muito com isso e acho que jogos assim deveriam ser proibidos. E você volta, depois de ver esse relato, você volta no vídeo do Rico, onde ele dá risada, onde ele brinca. Você volta no vídeo da Virgínia, onde ela tá brincando, se atrapalhando com o microfone. E se você não sente um profundo senso de injustiça, uma sensação de injustiça, se você não sente isso, daí, meu querido, você tá morto por dentro, viu? Olá, venho lhe agradecer. Vi seus vídeos sobre jogos e afirmo que, ouvindo você falar, tive força para largar o vício dos jogos. Olha só que forte, cara, eu poder levantar uma pessoa, tirar do vício, né? Que trabalho bacana que a gente faz todo mundo junto aqui, né? Perdi muito dinheiro honesto e suado. E ainda estou devendo mais em torno de 15 mil a bancos e amigos que peguei emprestado. A pessoa chega a pegar emprestado o dinheiro. Inclusive, essa é uma pesquisa que eu li hoje sobre como as pessoas influenciam o dinheiro dos outros, porque a sensação é muito parecida com a dependência química. E foi no vídeo que eu falei lá no Instagram, eu falei sobre isso. Porque cheguei a uma fase de não ter dinheiro nem para pagar a conta de luz e água. Mas agora estou firme e você me ajudou muito através dos seus vídeos. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Querido, você não é culpado. Você foi uma vítima de uma máquina gananciosa, muito bem bolada para te enganar, viu? Não é um assunto engraçado. Não é um assunto para ser feito piada, como foi a piada da CPI. Não é um assunto para ser feito meme. Assim como eu disse do profeta Mirim, existem assuntos que a gente precisa falar sério. Existem assuntos que a gente precisa entender a seriedade desse assunto. Apostas é um assunto muito sério. Apostas é um vício. Leva pessoas ao vício e essas pessoas acabam perdendo tudo. Acabam perdendo família, acabam perdendo tudo que tem, a sua casa, o seu dinheiro, e acaba desistindo da própria vida por causa desse vício maldito. Aposta é um vício comparado com drogas. A dopamina que aposta, que o algoritmo, o aplicativo tem, assim como os cassinos físicos, que são tudo estudado, é tudo algo já construído para que algo no seu cérebro seja liberado, dopamina seja liberada, e para que você queira mais e mais aquilo. Então, isso gera vício, isso faz a pessoa acabar com a sua vida, por causa que é um vício destruidor. E que agora o Estado está tentando culpar os influenciadores, enquanto os influenciadores estão jogando a culpa no Estado. Eu fico feliz por ter pessoas como o Felca, do tamanho do Felca, se levantando para falar contra isso. Mas ao mesmo tempo triste, por novamente ver que a igreja, que devia ter um impacto gigantesco na sociedade, se cala diante desses problemas. Está preocupado mais com ideologias políticas do que os problemas realmente que devem ser vistos com seriedade. O papel da igreja em cuidar de pessoas
é de vítimas, de pessoas que estão viciadas em aposta. Cadê a igreja cumprindo o seu papel? Não estou generalizando, eu sei que tem muita igreja que tem um papel importantíssimo com pessoas viciadas. Mas eu estou falando como um todo. Como um todo. A gente está o quê? Fazendo meme. E sabe o que é engraçado? Tem muito cristão apostando, tem muito cristão que é viciado nisso. E será que a gente está falando sobre esse assunto dentro das nossas igrejas locais? Porque tem muitos membros viciados acabando com a sua família, acabando com a sua vida por causa desses aplicativos, dessas apostas. E tem cristão defendendo o influencer. Deixa eu dizer, aposta não é de Deus. E não importa qual aposta é, não é só tigrinho não. É aposta no futebol. As bets de futebol, de esporte também. Eu tenho um amigo, colega meu, que perdeu mais de 30 mil com a mulher grávida, precisando construir uma casa e não consegue largar aposta esportiva. É um assunto sério. E que a igreja tem que dar mais atenção. E cristãos verdadeiros não defendem esses tipos de influencers que está ganhando dinheiro à custa da desgraça dos outros. Se você é um cristão que acha bonitinho o que a Virgínia está fazendo, o que esses influencers como Felipe Neto, como Neymar, que divulga a Blaze, se você acha bonito a atitude deles, você tem que rever os seus princípios de cristão. É um assunto sério, que infelizmente a gente não está levando com seriedade. As próprias pessoas que deviam levar com seriedade, que é lá na CPI, o Congresso Nacional, levou como piada. Porque o Estado não está fazendo isso para acabar com as apostas, o Estado está fazendo isso para tirar uma culpa das costas deles. Mas a gente viu agora, no vídeo do Felca, como que isso é destrutivo. E aí? O que a gente vai fazer como igreja? A gente vai se posicionar? Ou a gente vai se posicionar só quando o assunto é pauta política? Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.